Olá a todos, bem-vindos ao Arte Matemática. Eu sou o Nicolas e nesse mais novo vídeo da nossa série de funções convexas, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a derivabilidade das funções convexas, ok? Lembrando que quando eu falo de funções convexas, eu também penso em funções côncavas, que é exatamente o contrário, mas a gente se interessa mais na convexividade das funções, porque elas nos dão mais propriedades, né? Mais propriedades que têm algum uso prático em outros domínios da matemática. Ok? Então nesse vídeo vai ser puramente demonstrações, ok? Eu vou demonstrar dois teoremas e uma consequência desses teoremas nesse vídeo, então vai ser vídeos de puramente demonstrações, a gente vai mexer bastante com a noção de inclinação e tangente, ok? Então vai ser um vídeo bem informador para vocês que querem aprender como manipular esses utensílios, né? E agora a gente vai introduzir a noção de derivabilidade nas funções convexas com esse primeiro teorema, que diz que se I é um intervalo aberto, ok? Por que, que é um aberto? Porque é um fechado, né, um limitado, a gente não gosta muito de manusear nas bordas, então a gente fala que I é aberto para não ter problemas, né? E F é uma função convexa, ok? A gente diz que F é derivável à direita e à esquerda, ok? Então é muito importante a gente pensar nessa noção que uma função é derivável à esquerda e à direita, ok? Então o primeiro teorema, o primeiro propriedade diz que para todo ponto do nosso espaço I, a derivada à esquerda, tá, que eu vou notar f apóstrofe de e, tá, então a derivada da função f à esquerda vai ser inferior ou igual à derivada direita, então esse f apóstrofe de, ok? Se consideramos um conjunto de pontos de I, tal que x seja inferior a y, temos que f, a derivada direita de x é inferior à derivada esquerda de y, ok? E a propriedade que é a mais importante de todas, que diz que as duas derivadas, à esquerda e à direita, elas são crescentes em i, obviamente se a função for convexa. Ok? Então vamos demonstrar isso. Então vamos demonstrar o primeiro ponto, né, que diz que a derivada à esquerda de x é inferior à derivada à direita de x. Ok? Então a gente vai considerar primeiro um x inferior ou igual, no caso, estritamente inferior a y. Ok? E eu vou notar a inclinação, ou seja, o declive s de xy, ok? E para vocês lembram do último vídeo, né? Ou da fórmula de um declínio, perdão. Isso daqui seria f de y menos f de x sobre y menos x, ok? Então aqui a gente mede o declínio entre a x e y, ok? Então, vamos lá, né? Então, se temos x1 que é inferior a x2, que é inferior a y1, que é inferior a y2, tá? Então eu meio que decompus em outros pontos, ainda mantendo a propriedade que x é inferior a y. Isso daqui vai implicar pela propriedade dos declívios, né? Então pelo lema dos declívios que eu demonstrei no último vídeo, que s de x1, y1 vai ser inferior ou igual a s de x2, y2. Ok? Então agora a gente vai fixar o x, né? E eu vou botar a aplicação h, né, a aplicação h, que é S de x, x mais y, x mais h, ok? Então isso daqui seria igual o quê? Isso daqui seria igual a f de x mais h, né? Então a gente considera que o x mais h seria o nosso y aqui nessa expressão aqui. Então ficaria f de x mais h menos f de x dividido por h, ok? Obviamente, eu não precisei mais, h é positivo, tá? Como h é positivo, então temos que essa aplicação aqui, ela é crescente, tá? Vocês podem fazer o estudo, ela é crescente, ok? E agora se eu fizer outra aplicação, então h de s de x, perdão, não de x, de y menos hy, ela vai ser decrescente, né? Ela vai ser igual a f de y menos f de y menos h sobre h, né? H positivo, né? Então aqui vai ficar decrescente. Decrescente. Ok? Por que eu fiz isso? Porque eu quero ver se eles possuem um limite. Ok? Então a gente vai fazer x que pertence a i. E agora a gente vai fazer h tender a zero. Ok? Então, h. Então vou pegar a primeira aplicação. S de x e de x mais y. X mais h. Ok? Eu quero pegar. Eu quero ver o que acontece quando eu faço h tender a zero.
ok? Então a gente já sabe que essa aplicação é crescente, né? A gente sabe que ela é crescente sobre um intervalo limitado, ok? Então, pelo teorema dos limites, pelo teorema do limite dentro de um limitado, a gente sabe que ele vai possuir um limite, ok? Então, a gente pode ter um limite dessa aplicação, ok? Então, a gente vai fazer que isso daqui, quando h tende a zero mais, ok? Então, ele tende do lado positivo de zero, tá? Então, ele tende vindo pela direita, ok? Então, isso daqui vai ser igual a f, a derivada de f à direita de x. Ok? A gente sabe que isso existe. Né? A gente está fazendo tender um limite, uma crescente dentro de um limitado, então o limite existe. Ela vai atingir esse limite. E é essa a definição da derivada à direita de x. Ok? Agora a mesma coisa. Então h que associa s de x menos hx. Ok? Eu tinha feito com y, mas pode ser com x também. Quando h tende a zero, isso daqui vai ficar f à esquerda, ok? Então vai ficar a derivada à esquerda de x, ok? Então temos isso. Então a gente pode traduzir dessa maneira, né? Então temos f à esquerda de x que é igual o limite quando quando h tende a zero mais de s de x menos hx e f, então a derivada à direita vai ser o limite quando h tende a zero mais de s de x mais h. Ok? Então temos aqui nossas definições. Temos aqui nossas definições. Ok? Agora, o que é esse H? A gente tem que pensar que esse H ele é um elemento estritamente positivo, mas bem pequeno. Bem pequeno de tal forma que a gente vai ter essa propriedade. Então vamos ter que x menos y vai ser inferior a x, que vai ser inferior a x mais h. Ok? Então a gente sabe que se a gente tirar h ou botar h, vai mudar o x, tá? Então porque ele é uma propriedade positiva, então a ordem não vai mudar. Então é uma propriedade positiva, só que ele é tão pequeno que a gente mantém isso daqui, ok? Então isso daqui vai implicar o quê? Isso daqui vai implicar que S de x menos h, x, vai ser inferior ou igual a S de x mais h, pela propriedade que eu mostrei mais cedo, ok? Então isso daqui já implica diretamente que f à esquerda de x, perdão, f à esquerda de x, então a derivada à esquerda, vai ser inferior ou igual à derivada à direita. Ok? Então isso daqui demonstra o nosso primeiro ponto. Ok? Bem simples. Agora para o segundo ponto, né, que é esse daqui, então, que é a derivada à direita inferior à derivada à esquerda de y, a gente vai sair da mesma ideia desse h sendo pequeno e sendo positivo, só que agora a gente vai botar um h tal que x mais h é inferior a y, ok? Então a gente tinha que x é inferior a y, isso a gente já sabe, e que x mais h é superior a x, e a gente fala que h é tão pequeno que ele ainda vai ser inferior a y, ok? Então temos x mais h inferior a y, então isso daqui implica que S de x mais h, vai ser inferior ou igual a S de y menos hy. Então isso daqui implica diretamente que a derivada à direita de x vai ser inferior à derivada à esquerda de y. Ok? Então aqui temos o nosso segundo ponto do nosso teorema. Agora a gente vai mostrar que elas são crescentes. Vocês veem bem que crescente vai ser claramente uma consequência de tudo que a gente mostrou agora, né? Porque a gente mostrou que f, a derivada à esquerda de x, é inferior à derivada à direita de x, que essa mesma é inferior ou igual à derivada à esquerda de y, e essa daqui, pela mesma propriedade dos dois primeiros, vai ser inferior ou igual a f, a derivada à direita de y. Ok? Então a gente só compôs tudo que a gente achou, a gente demonstrou esse ponto no primeiro teorema, esse ponto no segundo teorema, isso daqui é uma consequência disso, ok? Então se temos que x é inferior a y, isso daqui vai implicar que a derivada à esquerda de x é inferior à derivada à esquerda de y e a derivada à direita de x
é inferior ou igual à derivada à direita de y, ok? E isso daqui claramente é a propriedade de crescente, ok? Então isso daqui implica que é crescente, e isso daqui implica que é crescente, ok? Então aqui demonstramos o teorema, uma simples manipulação, né, com os declínios, né, e a gente faz tender h a zero para a gente reconhecer a definição de uma derivada, ok? Agora eu vou demonstrar a consequência para vocês, que diz que se I é um aberto e f é convexa em I, então automaticamente f vai ser contínua em I, ok? Então isso mostra que toda função convexa em um intervalo aberto, ela vai ser necessariamente contínua em I. E isso é uma consequência muito poderosa, né? Porque de vez em quando demonstrar continuidade é muito chato, né? Se a gente pensar na definição formal da continuidade. E se a gente já saber que f é convexa e o intervalo que a gente considera aberto, então automaticamente a gente já define que f é contínua. Isso daqui é muito poderoso. Ok? Então, para demonstrar isso, como é uma consequência, vocês vão ver que a gente é só sair do que a gente acabou de demonstrar, né? Então, a gente vai considerar um x0 que pertence a i, obviamente i sendo um aberto, né? E qual que é a definição de um aberto? Isso quer dizer que existe um epsilon estritamente superior a zero, tal que temos x0 menos epsilon e x0 mais epsilon, então fechado, um limitado, que está incluso em I, ok? Como I é um aberto, epsilon é, é um valor positivo bem pequeno, então a gente consegue construir um fechado que está totalmente incluso no aberto I, ok? Então, como esse intervalo é um limitado, isso quer dizer que ele vai ter um ínfimo e um supremo, ok? Então a gente vai notar ele pequeno m para o ínfimo, então vai ser o ínfimo desse conjunto aqui, né? Então de t que pertence a x0 menos epsilon e x0 mais epsilon, né? Então vai ser o ínfimo da derivada à esquerda de t, tá? Por quê? Porque a gente sabe que a f é uma convexa, então ele possui a existência de uma derivada à esquerda e à direita, ok? Essas derivadas estão dentro desse compacto aqui, né? Então ele está dentro de uma limitada, então eles vão ter um ínfimo e um supremo, né? E agora a gente nota também grande M, grande M que vai ser o sup, né, da mesma coisa, ok? Então vai ser o supremo, e pequeno m vai ser o ínfimo e grande M vai ser o supremo. É a notação, vamos falar, standard quando a gente fala de ínfimos e supremos, ok? Então agora a gente sabe então que para todo h, né, tal que o módulo ou valor absoluto de h seja inferior a epsilon, temos que m vai ser inferior ou igual a f de x0 mais h menos f de x0, tudo sobre h, tá? Que vai ser inferior ou igual a m, ok? Então essa daqui é a definição da derivada. Então a gente sabe que ela vai estar entre m e grande M, ok? Agora a gente vai multiplicar por h, ok? H sendo positivo, mas menor que epsilon, a ordem não vai mudar. Então isso daqui vai implicar que m vezes h é inferior ou igual a f de x0 mais h menos f de x0, que é inferior ou igual a m de h, ok? E agora a gente vai fazer h tender a zero, ok? Então quando h tende a zero, esse valor aqui tende a zero, esse valor tende a zero, né? Então temos algo que é superior a zero e inferior a zero. Então vamos ter que f de x0 mais h menos f de x0 igual, quando h tende a zero, ok? Então isso daqui implica que f de x0 mais h igual a f de x0, ok? E isso daqui já define automaticamente a continuidade de f em x0, ok? Então demonstramos
isso daqui é muito fez uma elipse, não sei porquê. Isso daqui é é, muito poderoso. Então, como eu disse anteriormente, o fato apenas a gente saber que f é convexo e que estamos trabalhando no aberto, automaticamente já diz que é contínuo, ok? Então a gente não precisa nem se preocupar. Aqui no outro último teorema eu mostrei que se f é convexa, a gente já sabe que ele vai ser derivável. Então a gente já sabe que uma função convexa vai ter propriedades de funções d1, d0 e d1, no caso, ok? Agora vamos falar do último teorema, ok? Então eu vou escrever ele um pouquinho por cima, eu vou precisar ele oralmente. Então, obviamente, i é um intervalo aberto, né? X0 pertence a i, e a gente considera f uma função convexa, como a gente fez desde o começo do vídeo, ok? E se f é derivável à esquerda e à direita, então sua curva ela vai possuir uma tangente à esquerda e à direita em x0, tá? Então essa é a definição de uma derivável, né, de uma derivabilidade, a gente possui tangentes à esquerda e à direita nesse tal ponto, né? Então a curva de f ela vai estar em cima da sua tangente à esquerda e em cima da sua tangente à direita, ok? Então isso daqui é uma propriedade bem clássica das funções convexas, a gente consegue ver isso graficamente muito fácil, só que agora a gente vai demonstrar ela matematicamente, ok? Então primeiro eu vou definir as tangentes, né? Então a tangente à esquerda de x vai ser igual, então a definição de uma tangente, primeiro vídeo do meu canal, vai ser f de x0 mais f, a derivada à esquerda de x0, vezes x menos x0, ok? E a tangente à direita de x vai ser f de x0 mais a derivada à direita de x0 vezes x menos x0, ok? Agora a gente vai considerar que x0 é inferior a y, que é inferior a x, e também a gente vai fazer y tender a x0. Então, y está tendendo a x0, ok? Então, isso daqui vai dar que f de x menos f de x0 sobre x menos x0 vai ser superior ou igual à derivada direita de x0, tá? Isso daqui é o que a gente demonstrou no vídeo passado, ok? Então, isso daqui implica diretamente que f de x vai ser superior ou igual a f de x0 mais a derivada à direita de x0 vezes x menos x0, né? Então, eu passei tudo para o outro lado, então dá isso daqui, ok? E isso daqui é igual a tangente à direita de x. Ok? Então temos que f de x está em cima da sua tangente, né? Ela é superior ou igual à tangente, então a gente já demonstrou. Ela está em cima para x que seja superior a x0. Ok? Então se x é superior a x0, ele está à esquerda de x0, né? Então mostramos que ele está em cima também. Agora, por outro ponto, eu vou considerar a mesma coisa, né? Então que x seja no caso é a mesma coisa não. Agora eu vou falar que x é inferior a y, que é inferior a x0. Ok? Então x0 está é, que x0 é maior que y, né? E eu vou fazer y tender a x0. Então y tende a x0. Ok? Então isso daqui pelo teorema do vídeo passado vai ficar f de x0 menos f de x sobre x0 menos x, que é superior ou igual à derivada à esquerda de x. Ok? x0 menos x é positivo, por quê? Porque x0 é maior do que x, né? Então esse termo é positivo, então a gente não vai mudar a ordem, então vai ficar f de x vai ser superior ou igual a f de x0 mais a derivada à esquerda de x, aqui x0, né? Então x0, vezes x menos x0. E isso daqui é igual a tangente à esquerda de x. Ok? Então f está superior à tangente, então f se possui está acima da tangente, então a curva é em cima da tangente à esquerda para x que é menor que x0. Ok? Então isso demonstra o último teorema desse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Então um vídeo um pouquinho mais teórico, mas não muito complicado com manipulações
né, de taxas de variações de declivios, né, e fazer h tender a zero para a gente reconhecer a definição de uma derivada. Ok? Então, muito obrigado por ter assistido.